Olá, amigos do programa Interação. Nosso programa de hoje com a deputada federal pelo PCdoB, Manuela Dávila. Manuela, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma grande satisfação você estar dividindo algumas ideias sobre o nosso Brasil junto com nossos telespectadores. Obrigada, Gustavo, um prazer estar aqui contigo. Manuela, eu gostaria que nós conversássemos, começando pela sua trajetória na política. Como é que você iniciou a sua carreira? Muitos jovens iniciam pelos crimes estudantis, pelas universidades. Qual foi a sua história? Qual foi o seu começo? Eu, na verdade, tenho uma militância bem antiga, né? Eu estou com 30, desde os 16 eu atuei no movimento estudantil, eu entrei na universidade, eu fiz jornalismo na PUC e ciências sociais na URGS, né? E comecei a militar nas duas bem simultaneamente. Então, eu participei do centro acadêmico, fui vice-presidente regional da UNE, na região sul do país, aí me elegi vereadora e depois deputada federal. Nesse tempo, eu fiz várias coisas. Eu fui Relações Internacionais da nossa organização de juventude. Enfim, já é uma caminhada longa. Você sabe que esse começo, né, você falou que estudou na PUC, que é uma universidade privada, e na URGS, que é uma universidade pública. 2 pontos que eu queria que você trouxesse para a gente. Primeiro, da universidade pública, a qualidade em relação à privada. E a segunda, o ambiente político. Como você vê o interesse dos jovens dentro desses ambientes que são parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes. Bem diferentes. É bem boa a tua pergunta, porque, na verdade, talvez esse contraste nas duas questões, no ambiente e no tipo de espaço para fazer política, talvez tenha sido decisivo para a minha trajetória. Primeiro porque na PUC, na universidade privada, na verdade, no final da década de 90, era absolutamente diferente do que é hoje. Por quê? Porque era universidade paga, mas, contraditoriamente, era onde estava a galera que mais trabalhava, os filhos dos trabalhadores ou os trabalhadores, né? Então, tinha muita gente mais velha, muita gente que trabalhava o dia inteiro, tentava pagar a mensalidade, muita gente que desistia do curso pela metade. E, ao mesmo tempo, especificamente na PUC, era um período muito conturbado no movimento estudantil, que foi quando, enfim, já que tu mesmo anuncia, o programa é bem tranquilo de debates, foi quando o Mauro Zacher presidiu o DCE. Então, era um momento muito tenso, ficou conhecido nacionalmente os episódios da PUC naquele momento. Na URGS, eu fiz um curso que tinha muita gente de origem mais popular, que era Ciências Sociais, mas os cursos de difícil acesso, Direito, Administração, Medicina, eram cursos, como o pessoal costuma dizer, de filhinho de papai. Mas, ao mesmo tempo, era onde o movimento estudantil era absolutamente livre. E era um período sem financiamento para a universidade, né? Então, a gente tinha aula, não tinha luz, tinha aula, enfim, tinha problema cheia dentro da sala de aula. As condições eram muito difíceis, eu me lembro. As condições eram muito precárias, né? E na comunicação, que era a minha área, então, não tinha equipamento, não tinha... Então, era um contraste muito grande, né? Da liberdade do movimento estudantil que eu não tinha na privada, eu tinha na pública, e ver os equipamentos na privada e também, contraditoriamente, ver a galera que mais precisava da pública na privada. E eu tenho um pouco de orgulho disso, Gustavo, porque normalmente as pessoas se envolvem na política e muito pouco esperançosas, né? Dizem, eu não vou fazer nada, não adianta, não muda. E isso mudou. Faz muito pouco tempo, se a gente for olhar a história do país, uma década, um pouco mais que isso, e mudou radicalmente, porque hoje tu tens nas universidades privadas o ProUni, que é uma revolução mesmo, né? Assim, é uma revolução até física, a gente entra e nota que é diferente do meu tempo. E na pública também, seja com o Reúne, que aumentou as vagas, ou seja, com a reserva de vagas para a escola pública, mudou bastante. E esse envolvimento das pessoas com a política dentro desses ambientes, você sentia que na PUC participavam mais? Você sentia que na URGS, por ter mais liberdade, as pessoas, de repente, tinham mais vontade de participar? Ou o contrário, tinham menos? É a impressão que sempre me ficou também. Era o contrário, porque na PUC tinha algumas bandeiras muito concretas, como o tema das mensalidades, né? Era um período que não tinha nenhuma legislação, as mensalidades aumentavam todos os meses e o aumento da mensalidade combinado com o tipo de estudante produzia uma evasão muito grande. Então, na verdade, as pessoas elas se organizavam no movimento estudantil para poderem continuar estudando, era uma coisa muito imediata, né? Assim, então, tinha isso, dava volume para o movimento estudantil. E na URGS eram, em tese, questões muito abstratas, porque debater financiamento para a universidade é debater o governo, que é lá longe.
né? Então, contraditoriamente, e também a falta de democracia, eu brinco, esses dias eu ainda disse isso para o Mauro Zackertz, talvez ele tenha feito eu militar, né? Porque como não tinha eleições limpas, eu queria só ser do diretório acadêmico, mas me passava a perna em todos e eu fui ficando, fui me politizando, fui me envolvendo mais. Agora, isso foi muito importante para que a gente possa compreender, inclusive, esse processo de participação. Eu sempre digo que todo povo tem o governo que merece. Se as pessoas não se envolvem em praticar a política, e aí pode existir uma separação entre a política partidária e a não partidária, que na verdade é cobrar, fiscalizar, acompanhar, que é o mais importante. Muitas vezes a impressão que tem é que a sociedade brasileira ela delega, ela quer terceirizar. Eu voto nos nossos candidatos para que eles resolvam os nossos problemas e eles se abstêm das responsabilidades que têm. Então, na verdade, não, nós precisamos participar. Vejo que você fez isso. E foi como iniciou a sua militância. E isso tem uma outra dimensão que é o que eu sempre brinco, né, ironizo com as pessoas. Eu só tenho direito a um voto, né? Eu só votei uma vez em mim, eu não votei 2 vezes em mim, o Maluf só votou uma vez nele. Então, assim, o voto, todos nós temos o mesmo peso. Não existe voto qualificado, voto desqualificado. O que existe é o que a gente faz com ele, né? E quando a gente fiscaliza, acompanha, a gente se empodera desse voto, porque a gente tem o poder de mudar, de escolher diferente, né? Ninguém é obrigado a votar uma vez e defender o indefensável. Pois né? Agora você vê com tantos casos de corrupção que a gente já discutiu várias vezes aqui no programa, defendendo mais um ponto de vista de fortalecimento das instituições para que se evitem isso. Como é que você vê a qualidade do voto do povo brasileiro? Por que a gente vê, pelo menos na sua visão, tantos políticos que participam de escândalos se elegerem indefinidamente? Eles repetem 4, 5, tem políticos há 6 mandatos, 30 anos de carreira política. Como é que você enxerga dentro desse processo? O que está errado? Tem muita coisa, mas eu vou te responder com uma outra questão para mostrar como a culpa não é só do voto. O Brasil elegeu uma presidente mulher, né? Então, tu não pode jamais dizer que o povo brasileiro é machista, porque o povo votou majoritariamente numa mulher, somados os votos da Marina, então votou desproporcionalmente Foi uma votação mulher. maciça. Então, óbvio que o povo vota em mulher, certo? Se eu te perguntar por que da Câmara, entre Câmara e Senado, entre os 600 parlamentares, nós somos 55 mulheres. O povo vota em mulher? É o mesmo povo. O povo que votou na Dilma é o povo que não elegeu deputadas. Então, o que acontece? Acho que a gente tem que conseguir enxergar mais que o indivíduo, o sistema. O nosso sistema eleitoral, sobretudo no sistema legislativo, ele tem uma deformidade muito grande entre o que o povo quer e o que acontece. Por quê? Porque entre o que o povo quer e o que acontece, existe poder econômico. Então, essa máxima que eu concordo contigo, cada povo tem o governo que merece, a gente tem que pensar que entre o que o povo quer e o que acontece tem a tradução financeira. As campanhas do nosso país, elas envolvem milhões de reais. A nossa campanha é considerada a mais cara do mundo, porque em volume de dinheiro, ela é a segunda mais cara. A mais cara é a norte-americana. Mas a norte-americana inclui pagamento de televisão, que no Brasil é gratuito e que é o mais caro. Né? Então, o que significa isso? Significa que as mulheres não se elegem porque elas não têm financiamento dos empresários, porque os partidos são dirigidos por homens e o tempo de televisão é definido pelas direções partidárias. Da mesma forma, por que os corruptos se elegem? Porque eles têm dinheiro, porque a maior parte deles tem a hegemonia nos seus partidos, né? E, portanto, conseguem se manter lá. Muito bem, mas deixa eu fazer 2 perguntas para você. Por que o povo vota? Não, a primeira questão. As mulheres, elas estão se envolvendo no processo político, porque para a gente ter, obviamente, um número maior de mulheres sendo votadas, precisa ter um número maior de candidatas. Essa é a primeira questão. E a segunda é como é que rompemos esse processo? A primeira é sobre as mulheres. A gente tem uma lei que obriga que 30% das candidaturas sejam mulheres. E a gente tem 8% de deputadas mulheres, por exemplo. Então, tem partidos que não cumprem, a gente mudou para agora ser mais rígida a fiscalização disso, mas de qualquer forma, as mulheres se envolvem mais, muito embora seja muito difícil, né, Gustavo? Por quê? Porque imagina o seguinte, para alguém querer se envolver na política já é difícil. A mulher, ela tem a dupla jornada de trabalho, é ela que ainda é a grande responsável pela casa, né? Então, por mais que a mulher trabalhe, é ela que ainda tem a responsabilidade de cuidar do filho, de saber do horário da escola, de buscar na escola ou na creche, né? Ou então, de tentar a vaga na creche, quando ela é uma mulher de origem pobre. Além disso, a política é muito preconceituosa, né? Eu costumo ironizar Brasília, por exemplo, é uma cidade de homens. Se eu for vista altas horas da noite discutindo com um colega meu numa mesa de um restaurante, as pessoas ficarão
é um escândalo nacional. Os restaurantes são excelentes termômetros sobre isso. Só que os restaurantes só tem homens, né? Porque não é um ambiente que acolhe as mulheres, né? Não é o padrão de comportamento feminino, digamos assim. Então, essa é a primeira questão. A segunda, como é que faz? Eu acho que a gente precisa inverter o nosso sistema político, né? As pessoas acham que é um debate moral. Para mim, não é um debate moral. Eu, por exemplo, as minhas campanhas são feitas hoje com financiamento privado, como são todas as daqueles que são eleitos, né? E dos que não são também. Só existe esse formato no nosso país. Então, não é um problema de receber o dinheiro do fulano, tu te comprometes ou não. Nada disso. O problema é que quem são os políticos tradicionais? São majoritariamente homens, né? Quem são os empresários tradicionais? Majoritariamente homens. Então, as relações que as pessoas estabelecem perpetuam determinados políticos no poder. Então, como é que tu quebra essa lógica? Eu acho que tu quebras com financiamento público. Eu vou te dar um outro dado que os homens têm dificuldade de se colocar no lugar, assim. Tu consegue imaginar como é que é uma mulher pedindo dinheiro para um empresário homem? Eu não faço a menor ideia. É horrível, né? Imagina que constrangedor. Imagina eu, minha primeira campanha, que eu tinha 22 anos. É algo absolutamente constrangedor. Por isso, saiu um levantamento no ano passado, que foi o ano eleitoral, todos os tesoureiros de campanhas das deputadas eleitas eram homens. Porque são coisas até sociais, né? É horrível uma mulher pedir dinheiro para um homem, é algo constrangedor. Então, são coisas sociais, culturais que nós temos que enfrentar. Mas acho que isso vai mudando, já está mudando. Nós já temos um número maior de empresárias mulheres de muito sucesso, já temos hoje uma presidente no país, várias ministras, uma das principais lideranças do nosso Congresso. Eu acho que o cenário está mudando, o cenário brasileiro, do ponto de vista da mulher, está sendo cada vez de maior sucesso. Está certo. Manuela, nós vamos para o nosso intervalo, vamos continuar essa conversa desse ponto que eu acho muito importante, que é a nossa reforma política, discutindo um pouco também essa ideia sua do financiamento público de campanha. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida voltamos com a deputada federal pelo PCdoB, Manuela Dávila. Até daqui a pouco.